Basta que me toque, Senhor, minha alma fortalecerá. Se a noite escura está, tua presença me guiará. Basta que me toque, Senhor. Basta que sorria, Senhor. Minha alma fortalecerá. Se a noite escura está, tua presença me guiará. Basta que sorria, Senhor. Basta que me ame, Senhor. Minha alma fortalecerá. Se a noite escura está, tua presença me guiará. Basta que me ame, Senhor. Se a noite escura está, tua presença me guiará. Quantas noites escuras, né? Quantos problemas, quantas tempestades. De repente aparece na nossa vida um problema, uma tempestade, algo inesperado e que a gente fica sem saber para onde ir. E às vezes esses problemas também, ele nos impede de enxergar a luz. Por isso que mesmo a noite estando escura, ou seja, mesmo eu não tendo, não enxergando, né, a luz, eu consigo ir para frente, eu consigo passar por essa tempestade, por essas dificuldades, se eu olhar para o meu lado, para a minha frente, para trás e perceber que eu não estou sozinha, que eu não estou sozinho, que Deus está comigo, que Ele sempre está comigo. E aí, com certeza, a noite vai ficar clara, eu vou poder enxergar a luz, eu vou poder caminhar com tranquilidade. E basta que o Senhor nos dê um toque. Mas para isso a gente precisa pedir a Deus muita sensibilidade para perceber os toques de Deus, né? A presença de Deus na nossa vida. Para a gente olhar para o outro e perceber que Deus está sorrindo para mim, através do meu irmão, através da minha irmã. E aí, com certeza, tudo que é escuro vai se tornar claro. Né? Tudo que é escuro vai se tornar claro. Porque Deus é a luz. Deus é a luz e Ele nos enviou o Espírito Santo justamente para iluminar o nosso caminho, para iluminar a nossa vida. Por isso que neste momento nós queremos, diante do Senhor, trazer presente todas as nossas necessidades, todos os nossos sonhos, os nossos pedidos. Te convido, meu irmão e minha irmã, trazer agora para esse momento de oração as pessoas que nós conhecemos, os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas que fazem parte das nossas comunidades, trazer presente para a nossa oração e apresentar ao Senhor. Queremos rezar neste momento pela Ana Gabriela Rodrigues, pelo Miguel Barros, pelo Alara, pela Maria Rita. Também vamos rezar pela Tereza Bezerra, pelo Ricelli Bezerra, trazer presente o Luiz Carlos, o Alex Mota, Neide Solange, Milena Coelho, a Maroli, com toda a sua família. Rezemos também pela Oresina Maria e família, Solange Oliveira, Eduardo Oliveira, Joane Lucivânia Martins, Fabiano Oliveira, Maria Isabel Dias. Também vamos rezar pela Rosiana Maria Andrade, Maria das Graças Bezerra, Jorge e Cristina. Rezemos também pela Nilda, pela Marlene, lá do Pedro Raimundo, né, da comunidade Pedro Raimundo. Rezemos também pela Lucinéia Costa, Marcos Vinícius, Tiago Leite, Cosme, Antônia da Silva, Francimar, Carla Graciene Silva Soposta, Lurdinha, Leila e Juraci Júnior, Lúcia Maria da Silva e seu Francisco do Tesso. Neste momento também vamos entrar em comunhão com os nossos irmãos e irmãs que se encontram doentes nos hospitais ou nas suas residências. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Vamos abrir, meu irmão e minha irmã, a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 13, do versículo 18 ao 21. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. E Jesus dizia: o que é semelhante ao reino de Deus e com que eu poderia compará-lo? Ele, o reino de Deus, é como uma semente de mostarda, que um homem pega e joga no seu jardim. A semente cresce, torna-se árvore, e as aves do céu fazem seus ninhos nos ramos dela. Jesus disse ainda: com que eu poderei comparar o reino de Deus? Ele é como um fermento que uma mulher pega, mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. 2 parábolas que Jesus conta, muito interessante. Jesus usava sempre essa metodologia, né? Essa pedagogia. Ele sempre usava, quando ele queria explicar algo para o povo, sobretudo para o povo mais simples, ele fazia, né? Ele usava as parábolas. E é interessante que aqui, com essas 2 parábolas, ele fala do reino, as duas, né? E ele quer dizer que o reino atingirá o mundo inteiro por inteiro, né? Atingirá o mundo inteiro por inteiro. A primeira parábola, ele vai usar a semente de mostardas. Ela é uma semente minúscula. Porém, se ela é lançada na terra, no jardim, precisa ser lançada, né, no jardim, essa semente vai crescer e vai se tornar uma grande árvore. E ali os passarinhos poderão fazer ninhos nos seus ramos, e com certeza os seres humanos também poderão usufruir da sua sombra. Então, aí Jesus vai fazer a comparação com o reino de Deus. Ele usa algo muito simples. Todo mundo usava semente, tinha muitos agricultores que plantavam, portanto, ficava muito fácil das pessoas entenderem a comparação que Jesus estava fazendo com relação ao reino de Deus. O reino de Deus é como essa sementinha pequenina e que a gente precisa lançar. Ou seja, precisamos lançar a semente da palavra, a semente do amor, a semente do testemunho. A gente precisa lançar essa semente. E uma vez que a gente lança a semente, o reino de Deus vai acontecer, né? O reino de Deus vai acontecer, porque a nossa missão como ser humano, como pessoas batizadas, como cristão, como cristã, é lançar a semente no chão. É lançar a semente. Porque quem vai fazer crescer, nascer e crescer é justamente Deus. Mas a nossa missão de ser humano é lançar a semente do reino. E precisa lançar numa terra boa, né? A gente precisa também cultivar a terra para que essa semente cresça e para que ela dê frutos, né? Para que ela ajude as pessoas a viverem melhor. Depois a segunda, que também é muito simples, porque ele vai falar justamente daquilo que nós sobretudo nós mulheres, estamos acostumados a fazer, fala da massa, da farinha de trigo e do fermento. Quem fez bolo sabe disso, quem faz bolo, né? Ou quem já fez alguma vez na vida sabe que o fermento, a farinha geralmente, bem mais, né? Geralmente 3 xícaras de farinha, você vai colocar uma colherzinha, uma colher, né, de fermento. E, no entanto, aí precisa mexer bem mexido, precisa bater bem batida aquela massa, precisa mexer bem. E o fermento vai fazer com que essa massa, ela cresça, né? Ela vai crescer. É justamente o fermento que vai fazer a massa crescer. E aí vai comparar também essa parábola, né, com o reino de Deus, para dizer que o reino de Deus é algo muito simples e que precisa ser construído, e é construído com algo também muito simples, que está ao alcance de nós.
A gente não precisamos ter muito dinheiro, muitos recursos para construir o reino de Deus. O reino de Deus é construído no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, com os nossos gestos e com as nossas ações, também com os nossos ensinamentos, mas sobretudo com os nossos gestos, com as nossas ações. Quando eu perdoo alguém ou quando eu peço perdão para alguém, eu estou plantando a sementinha do reino de Deus. E com certeza isso vai fazer muito bem, não só para mim, mas também para os outros, para as outras pessoas, né? Quando eu amo alguém, né? Quando eu trato alguém com carinho, com ternura, quando eu ajudo alguém a se levantar, né? Pessoas que muitas vezes estão caídas, nós vimos ontem o evangelho, pessoas que vivem encurvada. Então, quando eu ajudo essa pessoa, né, a andar direito, a se levantar, eu estou também lançando essa sementinha do reino de Deus numa terra fértil. E aí, com certeza, vai crescer. O reinado de Deus, ou seja, quando a gente fala em reino de Deus, nós estamos dizendo assim, que Deus reine sobre essa terra, não os homens, mas nem eu nem você, mas que Deus reine, que Deus reine. E o reinado de Deus a gente já sabe, que é um reinado de justiça e de igualdade. Se a gente permite que Deus reine na nossa vida, com certeza nós seremos pessoas edificadas, pessoas capazes de olhar para o outro com ternura e com carinho, pessoas que transmitem, né, que transmite paz, que transmite alegria, que transmite, podemos assim dizer, uma energia positiva, uma energia boa e que faz bem, né? É como se a gente fosse essa árvore que cresceu e que ali, aqui diz, né, que os pássaros fizeram seus ninhos nos seus ramos. E nós somos convidados a também ser essa árvore boa, capaz de que as pessoas venham até nós e que se sintam bem, né? Que se sintam seguras do nosso lado, né? Então, para isso, a gente precisa cultivar alguns valores do reino e a compaixão, né? A sentir compaixão pelo outro, o perdão, fomentar a esperança, não a esperança de ficar deitada, né? Esperando que as coisas venham até mim, mas no sentido do verbo esperançar mesmo, é uma esperança, esperançar, né? É uma esperativa, né? Eu não fico parada, mas me coloca em movimento, né? Também a questão do amor, do perdão, do amor, da solidariedade, da partilha, da justiça, né? Então a gente precisa fazer com que esse reino de Deus ele cresça na nossa vida, na vida da nossa comunidade, no meio da nossa vida, da nossa comunidade, também da nossa família. O reino de Deus precisa crescer. E o ambiente ele se torna muito mais agradável quando a gente se deixa conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Aí sim, aí as pessoas vão poder chegar até nós e se sentir bem, sabe? Se sentir bem. A gente só precisa olhar para os outros, para as outras pessoas, com carinho, com ternura, com um jeito simples, com simplicidade, com humildade, sem arrogância, né? Porque a palavra arrogância, ela não cabe no Evangelho. Ela não deve nunca pertencer ou chegar, nem se aproximar de um cristão e de uma cristã verdadeiro, verdadeira. Que o Senhor, meu irmão, nesse dia de hoje, Ele nos conceda essa graça de sermos construtores do reino de Deus. Que a gente possa, no nosso dia a dia, aos poucos, ir construindo ao reino de Deus. O reino de Deus com simplicidade e com humildade. A gente não precisa ter nenhum diploma, nenhuma faculdade para a gente fazer o reino de Deus acontecer na nossa vida e na vida das pessoas, na vida da nossa comunidade. Que o Senhor nos abençoe nesse dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.